Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Vamos dar início a este culto na presença do Senhor, a quarta-feira aqui em especial, em todas as nossas igrejas, as senhoras estão reunidas em uma reunião de oração. Assim, gostaríamos de convidar a todos que estão conosco para clamarmos ao Senhor em uma oração. Senhor Deus, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus e pedimos a comunhão com o Senhor. Pedimos a presença do Senhor conosco que nos faz descansar, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor de clamor ao Senhor. Graças a Deus. Iremos agora cantar mais um louvor na presença do Senhor. Sobre nós.
Nós gostaríamos de convidar a todos que estão conosco para agora ler a palavra de Deus. No segundo livro de Reis, capítulo 22, nós iremos ler o versículo 14 e o versículo 15. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 14. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicã, e Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquvar, filho de Aras, o guarda das vestiduras. Ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. O texto em que acabamos de ler da palavra de Deus fala da profetisa Ulda, que é profetisa, é o feminino da palavra profeta. Essa era uma mulher que Deus falava com ela. Nós temos no Velho Testamento muitos profetas que ficaram muito conhecidos e que marcaram a história da igreja. Jeremias, Isaías, Abacuque, tantos profetas que foram consagrados, mas não há um registro de muitas profetisas. Mas Ulda é uma destas que surge no cenário de Israel como uma mulher consagrada a Deus, como uma mulher em que Deus falava com ela e falava com Israel através dela, e que foi ali naquela geração uma referência para que as irmãs, para que os irmãos possam entender o alcance do chamado de Ulda teve em Israel. O rei de Israel, que era o rei Josias, mandava consultar o Senhor através dela. Mandava consultar através dela. Chamava lá, vá lá, profetisa Ulda, perguntar ao Senhor as coisas. E não somente o sumo sacerdote ia à casa de Ulda, aqui até o texto fala, até onde ela morava, em Jerusalém, na parte baixa. O sumo sacerdote, que nesse texto, por exemplo, ele vai o sumo sacerdote Ilquias e o escrivão da casa do Senhor para consultar ao Senhor. Então, tal era a graça que ela alcançou diante do Senhor, né, e do povo de Israel. E nós nem estamos falando de qualquer rei, porque é o rei Josias, que foi um rei que andou nos caminhos retos do Senhor, o homem que restaurou o templo, que levou Israel a um período de prosperidade. Foi um rei sábio, que começou a reinar com 8 anos de idade, mas que se cercou de pessoas e de conselheiros tementes ao Senhor. Então isso testemunha a favor dela, porque era um rei espiritual. Você vê que quando o sumo sacerdote vai à casa dela para buscar ali uma palavra da parte do Senhor, é bom lembrar que o sumo sacerdote, ele podia consultar o Senhor por Urim e Tumim, e consultavam o Senhor, e o Senhor respondia. Mas ali ele foi porque precisava da manifestação da profecia, né, que traz mais detalhes. A consulta de Urim e Tumim era mais direta, sim, né, mas na profecia às vezes tinha mais detalhes. Ele precisava ali naquele momento, né, o rei, né, o sumo sacerdote, né, o escrivão, ouvir a voz do Senhor. Então essa mulher, né, tão consagrada ao Senhor. Um ponto interessante que vale a pena mencionar, quem eram os profetas nos dias de Ulda? Quem eram os seus contemporâneos? Era Jeremias. Naqueles dias, Jeremias era profeta em Israel, estava no seu ministério. Quer dizer, um homem que é uma referência até os dias de hoje. O seu ministério, tudo
do alcance da profecia que o Senhor deu a Jeremias. Sofonias era profeta aqueles dias em Israel. E assim, mesmo assim, em algumas ocasiões, o rei ia consultar o Senhor através dela, porque tinha segurança. Ela tinha vida espiritual e havia segurança na palavra do Senhor que vinha através dela. E dizer, há tantos que estão conosco, os irmãos, tantos que estão agora conosco, isso não mudou. Nós ainda temos nas nossas igrejas huldas, mulheres que são consagradas ao Senhor, mulheres que têm dons espirituais, mulheres que são de oração, que são espirituais, que têm intimidade com o Senhor, que muitas vezes aqui no caso, o rei e o sacerdote, e mulheres, eles estão nas igrejas, estão nos grupos de intercessão, nos grupos de oração das senhoras, dando aula para as crianças. Elas são as huldas dos dias de hoje, elas não acabaram. Acabaram as huldas? Não acabaram. Elas não têm o ministério, mas através delas se manifestam a profecia, as visões, as revelações, uma palavra que vem do Senhor. Quantas vezes um pastor entrega a mensagem que veio das huldas? É como o apóstolo Pedro escreve na sua carta, as santas mulheres de Deus. É uma expressão muito bonita da palavra de Deus. As santas mulheres de Deus, as santas mulheres que esperavam em Deus. Mulheres santas. Elas não acabaram, não. Elas existem. Mulheres que elas pertencem ao Senhor. Elas são do Senhor. Elas entregaram a vida ao Senhor. Elas se deram ao Senhor. Elas não são deste mundo. A mente delas está no Senhor. O coração delas está no Senhor. E, com certeza, é também aqui na palavra um momento de chamado. Aquelas que estão ouvindo, ou algumas que estão ouvindo, Deus está chamando nesse momento. Para você ser uma hulda na sua casa, para os seus filhos. Para você ser uma hulda na vida do seu marido, para você ser uma hulda na sua igreja, para você ser uma hulda no seu ambiente de trabalho, você ser alguém que é do Senhor, que vai ser uma referência, imagina ali. E aí a gente fica imaginando aquelas ruas estreitas de Jerusalém, ali o sumo sacerdote de Israel chegando lá na rua para ir falar com ela, o escrivão do templo. Olha, onde é que Hulda mora por aqui? Sei que o texto mostra até o lugar onde ela morava, ela é uma referência. Então é o momento de chamado onde o Senhor está chamando, o Senhor está chamando neste momento. Interessante que o nome Hulda, a raiz do nome no hebraico dá há muitas derivações, mas uma delas no seu nome é algo que está escondido, é algo que é muito pequeno e não pode ser observado, que passa desapercebido. É como às vezes fala até usando como exemplo, um pequeno animal que você não percebe, que é tão discreto, tão pequeno, que fica escondido. É isso que é Hulda. Isso que são as huldas que estão nas igrejas, elas estão escondidas. Você tinha Jeremias, você tinha Isaías, Abacuque, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel. Muitos que estão ouvindo essa mensagem, por certo, pela primeira vez na vida estão ouvindo falar de Hulda. Pouco se fala dela. É uma personagem bíblica real, histórica, mas que poucos conhecem. Mas se falar Jeremias, Daniel, Ezequiel, por quê? Porque essas mulheres muitas vezes estão escondidas em Deus. Elas são segredos. Elas passam desapercebidas, mas por elas Deus dá grande livramento a Israel e dá grande livramento à igreja, à família, aos jovens, aos ministérios.
Essas mulheres de oração são segredos do Senhor, que estão aí pelas igrejas, pelos grupos, mas elas são santas mulheres de Deus, que esperam no Senhor, que combatem em oração, que batalham em oração pelas causas do Senhor, pelos motivos do Senhor. E é muito interessante, observar o momento desse texto, o momento em que ela surge, porque o texto fala tão pouco sobre ela, toda a Bíblia, é isso que nós temos sobre ela. Esses 2 versículos mencionam seu marido, mencionam onde ela morava, mas veja, até só para os irmãos terem qual foi o alcance do testemunho dela, como ela foi marcante na sua vida espiritual. Há em Jerusalém uma pequena porta com o nome dela, a profetisa Uda. Você vê como ela foi significante na história de Israel. E quando é que ela surge aqui? Quando é que ela vai surgir aqui na palavra? Em um momento difícil. O rei Josias, um dos melhores reis de Israel, que se propôs a restaurar o templo. O templo estava abandonado. Para se ter uma ideia, quando eles começam a limpar o templo, tirar todos aqueles entulhos e tirar tudo aquilo, até vasos de Baal encontraram dentro do templo. Eles tinham, ninguém sabe como tinham vindo, e foram tirando tudo aquilo, aquela coisa abandonada e tudo jogado. E o escrivão encontrou, em meio àquela desordem, o livro do Senhor. Ele encontrou o livro do Senhor. Estava perdido. É a palavra. Era, de uma forma simplória, o Velho Testamento, eram os pergaminhos dos livros do Velho Testamento, e ele encontrou, estava abandonado, perdido. Ninguém sabia onde estava. Hoje não é diferente, muitos também abandonaram a palavra. E quando ele encontra, ele leva para o rei o livro do Senhor. E quando o rei pegou o livro, ele abriu, começou a ler, ele começou a ler exatamente na parte que falava dos juízos de Deus, se Israel abandonasse o Senhor, se voltasse para os ídolos, se corrompesse, que o Senhor iria levá-los para o cativeiro, e era exatamente o que estava sobre Israel. Veja como é que ele abre em cima, quando ele abriu, o Senhor falou. E o rei veio um grande temor sobre ele. Isso aqui vai acontecer. O texto falava das pragas que viriam sobre Israel, do juízo que viria, se Israel estivesse naquela posição, e ele viu, isso aqui vai acontecer, porque é a situação do povo. Ele estava lutando para restaurar o povo. Ele temeu, todos ali tiveram temor do que estava para acontecer. Foi nesse momento em que ele chama o sumo sacerdote, Ilquias, e chama o escrivão, olha, vá lá, na Jerusalém Baixa, procura Uda e consulta o Senhor. Qual é a palavra que o Senhor tem? Qual é a palavra que o Senhor tem? Um momento difícil. E quando eles chegaram, ela teve a palavra. Olha, diz ao homem que vos enviou, assim diz o Senhor, e deu a palavra da parte do Senhor. Quer dizer, no momento difícil é que Uda aparece. Essas mulheres consagradas, as santas mulheres de Deus, nos momentos mais difíceis que elas aparecem, com a palavra firme, com a posição, com a intercessão, momentos difíceis do governo de uma igreja, nas grandes lutas da obra, que as Udas surgem. Elas aparecem na história profética da igreja nesses momentos, porque elas têm a palavra da parte do Senhor, elas têm dons espirituais, elas têm uma postura, elas são consagradas, elas são do Senhor, elas têm o seu valor. Quantos momentos difíceis no governo de uma igreja, nas grandes batalhas da obra, na vida de alguém, teve uma Uda na sua vida que te deu uma palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e teve a palavra, porque essas mulheres, o coração delas são
firmes no Senhor, firmes no Senhor. Esta obra tem uma galeria de Udas, valentes, como diz o próprio nome dela, que estão escondidas, desconhecidas, porque não estão, né, às vezes nos canais, nas plataformas, mas muito conhecidas na eternidade. Que esta palavra sirva e permaneça para fortalecer o chamado das mulheres de oração. E aquelas que estão ouvindo, é também um dia de alistamento. Senhor, eu quero ser uma outra. Eu quero ser alguém assim consagrado. E que Deus possa confirmar então o seu chamado. Vamos cantar um louvor neste momento. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual para compreender o amor te amar, o amor que um dia conheci quando tocaste em mim pela primeira vez. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual para compreender o amor te amar, o amor que um dia conheci quando tocaste em mim pela primeira vez. Quando tocaste em mim pela primeira vez. Nós te bendizemos, Senhor, por esses joelhos que se dobram e que oram pelo teu povo. E que o Senhor possa multiplicar essas santas mulheres de oração. E agora, em teu nome, dizemos a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a santa comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos vós hoje
e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto e aqui na tela um QR Code para aqueles que querem oração aqui no Brasil. Os que estão no Brasil e desejam oração, basta você entrar aqui no QR Code e vai ter um pastor à sua disposição. Há também um outro QR Code sendo colocado para aqueles que moram no exterior, que não moram no Brasil. Também haverá ali pastores para te atender. E por último, um QR Code para quem quer contar experiências. Você quer dar um retorno de alguma experiência que você teve neste culto ou em qualquer outra transmissão da nossa igreja, sinta-se à vontade. Assim estamos encerrados e a todos a paz do Senhor.